Vamos ver o teto tá perfeito. O que vocês acham? O que tu acha, Peraí, deixa eu Fred? baixar. Eu acho que ela pode ir um pouquinho mais pra trás, assim. Um pouquinho mais pra frente. Peraí. Vamos lá, então. Cassol, quando tu for falar, tá? Tu pode falar um pouco mais pra trás, tá? Tu tá falando muito pra frente. Isso, fala aí. Gente, vamos. se qualquer coisa, se eu quiser parar, é só eu faço assim? É só dizer para parar. Dizer, gente, eu preciso parar um pouquinho, sem problema nenhum. Vamos começar? Vamos começar. Por que eu não vejo ninguém? Socorro, cadê vocês? Eu quero ver vocês. Tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Tá no Wi-Fi. Tá no Wi-Fi. Tu me ouviu, Débora? Não, ela caiu. Caiu? É. Então tá. Atenção. 3, 2, 1, gravando. Débora, a gente vem conversando há um bom tempo, tu e eu, sobre projetos conjuntos. Eu havia te convidado para participar de um curta-metragem que eu estava preparando, um curta de ficção que a gente fosse gravar numa equipe em externa. Em exatamente uma semana, a nossa vida mudou radicalmente e nós nos colocamos em quarentena. Agora, a gente partiu para uma outra coisa, que foi numa madrugada dessas, eu te convidei assim, Débora, eu quero fazer um documentário pela internet sobre a tua trajetória. E tu de bate pronto, de uma forma generosa, disse assim, vamos fazer, eu tô contigo, meu amigo, eu tô contigo, querido. Tu sabe o que significa para quem está do outro lado, pro documentarista, pro diretor, receber essa resposta de imediato? Nesse momento que a gente está confinado, isso é muito importante, isso precisa ser verbalizado. Então a minha primeira pergunta para ti, e já agradecendo a Alexandra e ao Fred por estarem conosco, muito mais profissionais deveriam estar, mas nesse momento foi a melhor maneira que a gente encontrou. Eu te pergunto, como que tu está vendo esses dias? Tu que é uma pessoa que passa na rua apresentando teus espetáculos, passa gravando áudios, faz o sarau voador, está sempre em contato com pessoas, como está sendo esses dias para ti? Eu vou começar falando de uma situação que eu tô muito mexida, na real, por uma situação que aconteceu ontem, que uma amigona, irmã, que mora na Espanha, a gente teve um encontro de amigas e ela relatou a situação da Espanha, né? E falando da seriedade que a gente já está sabendo, eu estou muito atenta a ficar em casa, muito, tentando dançar essa nova dança, porque a sensação é essa, é de uma nova dança que a gente tem que aprender fisicamente também. E ontem a Soli, então é inevitável falar isso, ontem a Soli... Só um instante, Débora, só um instante, por favor, desculpe te interromper. Tu, pra mim, tá congelada na minha tela. Pra mim também, eu ia falar isso agora. Então, peraí. Tu estava parada, realmente, mas tu congelou, eu tava te ouvindo, mas não via a tua boca. Tá, e agora, então pode ser os 4G. Agora sim, agora sim. Vamos voltar para a tela inicial. Vamos voltar para a conexão da tua casa. Tá, então só um instantinho, gente. Eu posso cortar agora aqui, só pra gente esperar, não ter que... Pode. Eu tô amando estar em casa. É muito doido isso. Eu tô amando estar em casa, eu tô fazendo... A gente ganhou um tempo que a gente não tinha há muito tempo. Eu tô vendo uma outra casa, eu tô vendo outras formas, eu tô... Débora, desculpe, tu tá congelado de novo. Putz, mas... E agora? Vocês estão me vendo? Nós estamos te vendo. Só que assim, quando tu fala, a tua fala, tu vai... Tudo é em slow. 3, 2, 1... Puxa, congelado. Débora, 3, 2, 1... Pode falar, por favor. Bem,
para mim esse tempo que eu tô... É um tempo que a gente não tinha há muito tempo. O que eu reconheço disso tudo? É um planeta clamando e precisa acontecer uma coisa dessas pra gente ressignificar tudo e rever tudo. É uma nova dança, é um outro jeito de ver o mundo. E eu tava... Anteontem me deu um alento, uma alegria de estar em casa e fazendo coisas que há muito tempo eu queria fazer e não conseguia fazer, por se enredar nessa loucura de fazer 200 coisas, ainda mais desses últimos tempos, onde a cultura está numa situação muito mais delicada do que sempre esteve. Débora, congelou de novo, eu vou perder toda a tua expressão. Primeiro, eu quero dizer que é um privilégio, uma honra estar recebendo esse convite, estar aqui com vocês três nesse momento, e também dizer, claro, que mais importante que tudo é cada um, são esses universos particulares, são essas existências tão únicas, né? E que quando se fala isso, é pensar até onde fazer um trabalho que fale de mim, só que o meu trabalho, o meu ofício me ultrapassa. Acho que sim, há alguns anos eu consegui reconhecer isso, porque a gente também é educado ou para se achar, viver na comparação, na competição, ou se achar o máximo, ou não se achar nada, ou se achar incrível, enfim. E o reconhecimento do nosso trabalho, de conseguir olhar e dizer, nossa, tem uma trajetória, tem uma história, eu acho que também é um trabalho de auto-amor, de se reconhecer, de se respeitar, e à medida que a gente se auto-respeita, também a gente consegue respeitar muito mais o outro e amar muito mais o outro. E de uns anos para cá, como eu falei, eu consigo enxergar essa trajetória e não tenho mais dúvida do quanto o trabalho que a gente exerce na arte é fundamental. O quanto é transformador, o quanto ele pode abrir novos caminhos, novas perspectivas, essa crença na arte como um caminho de construções, de reflexões, de novos pensamentos, e é a minha forma de contribuir no mundo. Eu dei uma volta aqui na tua pergunta, porque eu acho que é fundamental falar isso, porque tu citou o Caio do Céu e algumas outras obras, e eu estou refletida nas obras que eu venho fazendo. O que me move há alguns anos, de todas as escolhas artísticas, a não ser quando me contratam, que é um trabalho que é extra e minha escolha, mas é um trabalho de grana e contratos, todas as coisas por isso que eu fiz a minha companhia de solos e bem acompanhados, para poder falar as coisas que eu acho que são cruciais de serem faladas hoje. E repito, não tenho mais dúvida da eficiência disso. Depois de viajar esse Brasil inteiro, levando, por exemplo, poesia, que era uma coisa que alguns anos atrás eu não gostava, porque a escola me fez não gostar de poesia, assim como me fez não gostar de Machado de Assis e vários outros autores. E acho que muitas pessoas, infelizmente, se identificam com isso, né? Que a educação, a forma como a gente foi educado, muitas vezes nos afasta de tanta coisa legal. E a poesia entrou na minha vida de um jeito, tanto que eu fiz um espetáculo que é sobre Anjos e Grilos, o universo de Mário Quintana, que é o que eu estou citando, que é o que mais a gente viajou pelo Brasil, e vendo pessoas que também não gostavam e tinham preconceito com a poesia, dizendo, meu Deus, a poesia é maravilhosa, a poesia está na minha vida há muito tempo, eu quero conhecer mais a obra de Mário Quintana, e vendo isso, como a gente é capaz de romper preconceitos, de romper julgamentos, e isso só é possível quando a gente consegue romper esses preconceitos e esses julgamentos com a gente mesmo. Para mim, ser poeta significa ser gente. E ser gente, no meu caso,
significa ser eu mesmo. É uma afirmação do meu eu. A poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como alguns pensam. É um aprofundamento na visão da vida e um aprofundamento em si mesmo. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos e todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão e eu passarinho! Esses dias aqui, desse confinamento, eu estou reconhecendo espaços que eu nunca tinha parado para olhar. E quando eu falo em espaços tanto físicos, quanto cantos, quanto detalhes, e espaços internos mesmo, né? Que a gente não, nessa loucura, essa ansiedade de fazer também, porque esse mundo moderno nos exige um tempo que a gente nunca vai ter. É um tempo ilusório, ainda mais com o advento da internet. A gente está sempre devendo. Sempre está devendo um e-mail que não respondeu, está sempre devendo algum projeto que a gente não fez. E fica essa coisa do fazer, e a gente não consegue parar e se olhar e fazer muitas vezes as coisas que a gente quer fazer por causa de grana, por causa de correria e às vezes por causa de nada. Porque a gente mesmo se enreda, acho que numa rede de afazeres que são, se a gente olhar para isso e o que realmente importa. Acho que um momento como esses, acho que quando a morte está perto, é a grande conselheira. Quando a gente reconhece realmente no dia a dia que somos seres mortais, tudo muda. Então, pessoalmente, esse confinamento está sendo, muito egoisticamente falando da Débora, nesse sentido está sendo maravilhoso. O outro lado é a preocupação, que é como também lidar com essa preocupação, como manter outra reflexão que eu acho fundamental da gente fazer. Não só para o confinamento, porque a gente vem numa situação tão bizarra nesse país e no mundo, né? Esse caos está instalado no mundo, não é só no Brasil, com essa podridão que a gente está vendo nesse governo, essa coisa bizarra, absurda, vergonhosa, inacreditável, essa monstruosidade, esse terror que a gente está vivendo e que está se ratificando com essas afirmações que a gente tem escutado. E essa contradição dentro desse governo, enfim, se a gente for falar disso, a gente vai desviar para esse assunto. Mas não tem como descolar, como tu falou, né? A gente é tudo, a gente é integral. O que eu acho que é um exercício para todos nós, manter uma sobriedade diante disso tudo, poder olhar essas notícias, poder olhar para isso e manter uma integridade e uma saúde física, mental, porque isso é um golpe do sistema também, é nos enfraquecer. Quanto mais fraco a gente estiver, quanto mais doentes nós estivermos, melhor para esse sistema podre e porco, que a gente sabe que é meia dúzia que manda. Tendo dito isso também, acho que agora, mais do que nunca, é como a gente manter, eu volto a essa palavra sobriedade, olhar através de uma câmera, que nem a gente está olhando agora, conseguir olhar a situação e não se envolver tanto emocionalmente, porque senão a gente, se não adoecer de coronavírus, a gente vai adoecer de outras coisas. Então, tenho pensado e vivenciado isso todo dia, e é impossível, voltando à questão da preocupação, né? Ontem, uma amigona que mora na Espanha, a gente fez um encontro virtual de uma turma que a gente tem de amigos. Ela morou com a gente há mais de 20 anos atrás, a Soli. Ela fez um relato do que está acontecendo lá. Bom dia, meus queridos amigos, bom dia. Estou mandando esta mensagem agora mesmo porque escutei o Bolsonaro dizer que o coronavírus é uma gripezinha. Olhem, eu estou na Espanha. Eu não sou nenhuma experta, não sou doutora, não sou científica, não sou nada, mas eu posso ver o que está acontecendo ao meu redor. Estou na Espanha. Na Espanha, no dia 26 de fevereiro, tínhamos 9 casos confirmados positivos de coronavírus, nenhum falecido. Hoje, 29 de março, temos 72.248 casos de positivos, coronavírus positivo, e quase 5.900 pessoas mortas.
Essa é a nossa realidade. Os hospitais estão colapsados. Principalmente em Madrid, que não tem mais espaço, habilitaram um palácio de congressos para fazer um hospital de campanha. Lá ficaram centos de camas, separadas de 2 em 2, foram centos de médicos trabalhar lá, e é um hospital que tem, além dos hospitais, de todos os hospitais que tem em Madrid, que já estão colapsados todos, além disso, o palácio de congressos virou um hospital. As casas funerárias não têm mais espaço para os mortos. A pista de gelo de Madrid virou uma funerária e lá estão os corpos sem vida esperando poder ser enterrados. As pessoas neste país, minha gente, estão morrendo muito sozinhos. Ninguém pode entrar para dar a mão ao teu ser querido, dar um beijo, dizer te amo ou fazer uma despedida. Ficam totalmente isolados e não podemos fazer isso. Eles morrem totalmente sozinhos e é o pior do coronavírus. É muito duro. E é muito triste para as famílias que estão perdendo pessoas. Nós todos estamos bem, a mãe, meus irmãos, tios, primos, todos estamos bem. Por enquanto não temos sintomas, mas as pessoas que estão perto de nós, tem algumas pessoas perto de nós que já vimos morrer, que já vimos como estão no hospital doentes. Alguns também já ficaram doentes e já saíram, livraram desta numa boa. Claro que sim, também é possível sair. Eu não quero provocar nenhuma histeria nem nada disso, mas sim quero mandar uma mensagem de que os dados são dramáticos e fiquei apavorada com as declarações do Bolsonaro. De verdade, não é uma gripezinha, não é. Tem que ficar em casa e tem que ficar isolados, é imprescindível. E não é só por vocês, é uma questão de solidariedade. Solidariedade com o resto das pessoas. Você não se contagia, mas também não contagia ninguém. Isso tem que ser assim. Gente, se cuidem muitíssimo, por favor. Eu amo vocês. Tomara logo a gente possa se encontrar. Um beijão bem grande e desde a Espanha o meu conselho é ficar em casa. É o único jeito. Um beijão bem grande. Tchau. Eu pedi para ela, eu disse, Soli, grava isso para mim, porque eu preciso mostrar para algumas pessoas que ainda não estão acreditando na seriedade dessa situação, né? Que o lance é ficar em casa. Porque tem gente que ainda não entendeu que essa quarentena simplesmente é para não entupir os hospitais, porque a gente não tem condições de segurar isso. Então, eu acho que a gente não sabe, na verdade, né? É uma incógnita para todos nós, nenhum de nós tem certeza. A gente ia ficar mal-humorado, mal-encarado, olhando como se fôssemos inimigos, que, aliás, é o grande golpe desses últimos tempos, né? Nos colocaram como inimigos. A gente precisa ter humor, a gente precisa ter alegria, a gente precisa ter uma leveza interna para lidar com isso. E isso não é um descaso, pelo contrário, porque amar não significa sofrer a dor do outro, e sim se colocar no lugar do outro. Ah, minha filha, eu sou lá do interior, nunca me falaram nada, eu não sou do tempo da internet, eu não sei, eu não sabia, na verdade. Eu achava que era assim, só era diferente na televisão, nas novelas. Como é que eu descobri o quê? Eu descobri por causa do rapaz. Aquele rapaz. Não, é que teve uma época assim, sabe, que eu andava me queixando muito, porque eu não sou uma pessoa de me queixar. Ah, não sou mesmo, sabe? Mas eu andava me queixando muito, porque eu não aguentava mais só fazer o serviço de casa. E poder estar aqui conhecendo a Ali e o Fred virtualmente, olha que loucura. Isso é comovente, porque a vontade é agora pular aqui, abraçar a Ali, abraçar o Fred e dizer bem-vindos à minha vida, agradecer de vocês desse crédito, de estar me dando esse, humildemente eu falo isso, me dando esse crédito de eu estar aqui sendo a protagonista dessa história. Eu acho muito emocionante, muito comovente mesmo. Eu acho que esse é um momento também de exercitar a imaginação, porque através da ficção a gente pode voar, através da imaginação a gente pode ir para qualquer lugar, e às vezes o que trava a imaginação de 90% de nós humanos é o julgamento, é o medo, e a gente tem um universo tão gigante dentro de cada um de nós que a gente não exercita e não exerce por medo de errar, por medo de ser ridículo, até pra gente mesmo, porque deixou sem arte, não existe. Não existe possibilidade de transmutação, de transformação, sem a criatividade, sem
esse mundo da imaginação. Imagina um mundo sem música, né? Aí a gente fica ouvindo esses governantes falando da cultura, chega a ser uma piada, né? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Débora, me diga uma coisa, tu estreou no teatro em 1985. Tu tem uma fala muito importante que tu repete ela constantemente, que é o orgulho de sobreviver de teatro há 35 anos. Lá no início da tua trajetória, tu queria, antes de tu descobrir que tu era uma excepcional atriz, tu queria ser psiquiatra. Tu revela isso num vídeo que eu assisti. Conta pra nós como como começou isso, para depois nós entrarmos nos teus espetáculos, mas como foi esse início da carreira da Débora Finocchiaro para chegar ao primeiro espetáculo e há 35 anos estar trabalhando com isso? Eu nunca tinha pensado de fazer teatro. Eu tinha ido numa peça, eu acho. No colégio eu fiz uma vez um papel de árvore, eu acho, também. E nunca, na minha família, não se ia ao teatro, não se lia poesia também. Mas tinha música, porque eu tive uma irmã que morreu, a Lori, que quando ela tinha uns 15 anos, era uma irmã mais velha, ela morreu uma vítima do HIV, uma outra pandemia que continua, né, velada de uma forma cruel. A Lori morreu de AIDS em 93. Imaginem, quando ela se contaminou, quase ninguém nos falava disso. Era filme de ficção. E a Laura, que é viva, muito viva, que é minha irmã, Laura Finocchiaro, que é música. Então, por causa delas, que são mais velhas que eu também, tive essa sorte de ter um instrumento na mão e bem novinha eu quis tocar. E por que eu contei isso? Porque a música está na minha vida há muito tempo e aí um dia eu fui mostrar para a Laura, para minha irmã, e para a Nora Prado, que é uma atriz, filha da Zorávia Bettiol, que é uma atriz maravilhosa. Eu fui mostrar uma música, eu tinha 18 anos, que eu tinha tirado no violão, que era uma música do Moraes Moreira, nunca vou esquecer, que era 3 meninas do Brasil, 3 corações democratas. Bararara. E aí a Nora me disse, tu tem que fazer teatro. E aí eu falei pra ela, como assim teatro? Que papo é esse, teatro? Porque não, nada a ver. Vai fazer, eu acho que é legal, acho que vai ser bacana. Aí eu fui fazer um teste. E foi assim que eu comecei, aí fiz a minha primeira peça, que foi Senhora dos Afogados, no Clube de Cultura, onde eu fazia parte de um coro de prostitutas, no qual eu nunca vou esquecer que a fala era: mulheres do cais te imploramos, Senhor, pelas mulheres da vida. Minha segunda peça foi Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. E é tão louco, porque um dos textos que eu falava lá, com 19 anos, eu falo hoje na peça Caio do Céu, que é os sobreviventes. Cara, eu já tentei tudo, quase tudo. Eu já li tudo. Eu já tentei macrobiótica, tentei psicanálise, drogas, muitas drogas, suicídio, dança, yoga, natação, Cooper, astrologia, marxismo, candomblé, boate gay. Sobrou esse nó aqui no meu peito. Agora, o que eu faço? Agora, o que eu faço? E aí, depois dessa peça, fui chamada para fazer uma peça infantil, que era o Patinho Feio. E aí eu descobri que eu era engraçada, que eu fazia os outros rirem também. E aí começou a se abrir um leque, aí eu fui fazer a faculdade de artes cênicas. Foi onde eu aprendi a ter medo, onde eu perdi a liberdade, onde eu precisei de 10 anos para me curar da doença que foi estar dentro daquela universidade. Teve um outro lado maravilhoso que eu tive a adquirir
conhecimentos que eu não teria ido atrás, provavelmente. Tive professores incríveis, entre eles o Ivo Bender, que já faleceu, Graça Nunes. Nossa, tive professores maravilhosos, outros não maravilhosos, onde exerciam um poder de estar num lugar de mestre. E o mais grave é ver que isso ainda acontece, que antes, quando eu entrei na faculdade, imagina, eu entrei com 19 anos, eu tocava violão na rua, eu ia passear, eu era astral, achava tudo lindo, amor, acreditava no amor. Fui fazer uma universidade de arte pensando que artistas eram pessoas mais humanas, mais... Então, o que eu quero dizer com isso? Que nada valida uma boa pessoa. Ser artista não significa que tu é uma boa pessoa. Ser intelectual não valida. Ser uma boa pessoa e ter sabedoria é outra coisa. E acho que isso a gente tem que falar, porque a gente tem que combater essa arrogância que está dentro do mundo da arte, que é vergonhoso, que é contraditório. É que nem a gente vê um monte de gente, é a mesma coisa, eu acho que é a farinha do mesmo saco. A gente vê pessoas falando fora Bolsonaro, esse governo podre, que eu acho podre, né? E ao mesmo tempo trata mal um garçom, fala mal dos amigos, é fofoqueiro, alimenta a maledicência, alimenta a maldade, a competição. E a gente vê isso acontecer diariamente. Essa contradição humana que faz parte da gente, mas eu acho que a gente tem que estar atento a isso, mais do que nunca botar o nosso discurso em prática. E na arte a gente vê isso direto. Há uma competição tão ridícula, tão nojenta, e tem lugares que é menos. Tem lugares, como eu viajo esse Brasil inteiro, graças a Deus, e espero poder viajar muito ainda. Tem cidades, tem lugares que não é tão acirrado. A gente mora num lugar onde é muito autofágico, né? Porto Alegre é sob o signo de Escorpião. Então, aquele papinho de que puxa o caranguejo puxando para baixo é real. Isso é real. Eu sinto na pele. Poucas pessoas... Eu tenho muita gente do teatro que eu amo, que eu adoro, que são meus amigos, meus irmãos, meus parceiros. E tem uma egrégora que se cria, tem um monte de gente maravilhosa, todo mundo buscando seus caminhos também, não é uma crítica a esse, aquele. Eu acho que se cria uma egrégora que é nociva, que é feia, que coloca as pessoas num lugar de competição horrível, que colocam as pessoas num lugar de inveja horrível, e a gente precisa combater isso. Porque isso só derruba e é contraditório à essência da arte, que é contribuir por um mundo melhor, por um mundo mais humano e mais digno. Sem liberdade não há criação legítima. É incrível quando tu consegue, por alguns instantes, perder o medo de errar, perder o medo de ser ridículo, perder o medo de se defender, porque a gente sempre parece que tem que estar defendendo a nossa ideia, porque eu penso isso, né? Quando a gente consegue relaxar com isso e dizer, ok, tu pensa diferente, está tudo certo, aceitar que o outro pensa diferente, dá um alívio, cara. Você consegue respirar de outro jeito e o teu corpo ganha uma outra fluidez. E quando a gente permite o nosso corpo a descobrir cada partezinha do nosso corpo sagrado como um milagre, isso torna a vida da gente tão melhor, tão melhor. E aí eu lembrei agora de uma frase do Mário Quintana que ele diz: a minha vida está nos meus poemas, os meus poemas são eu mesmo. Acho que todos devem fazer versos, mesmo que saiam maus, não tem importância. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. Esse exercício da arte poética representaria, no caso, como que um esforço de autossuperação. E é fato consabido que esse refinamento de estilo acaba trazendo necessariamente o refinamento da alma. E eu acho que isso é para todo mundo. Só que ele termina dizendo o seguinte, ele era muito engraçado, ele dizendo, sim, todos devem fazer versos, contanto que não venham mostrar-me. Eu acho genial, porque ele fala uma coisa completamente profunda e termina dizendo, tudo bem, bicho, faça teus versos, mas não vem me mostrar. Eu acho que quando ele fala isso, uma coisa que a gente já falou aqui, né? É tão bom expandir a criatividade, expandir o nosso potencial. A gente pode tanto mais
A gente é educado, a gente é domesticado para ser menos do que a gente pode. A gente é gigante, a gente é enorme, a gente é tudo, tá tudo ligado, não adianta. Isso também a física quântica provou. Eu sou cada um de vocês, e mesmo essas pessoas que a gente detesta, a gente é isso também. Eu não tenho dúvida de que o que acontece hoje, nós somos responsáveis também. Achar que é um problema só do outro é uma ilusão. É se isentar de uma questão muito maior. Eu acho que sim, que todos somos responsáveis pelo que a gente está vivendo hoje. E quando eu me coloco nesse lugar, quando eu aceito que eu sou o luxo do mundo, a maravilha do mundo e a podridão do mundo também, eu consigo lidar muito melhor. Eu consigo reconhecer quando eu tenho sentimentos que eu não gosto de sentir, como a inveja, a raiva, o ódio, tudo isso que às vezes a gente tenta negar. E quando eu consigo olhar para isso e dizer, eu estou sentindo inveja, por exemplo, né, que é uma coisa horrível de sentir. Quando eu sinto isso, de olhar para isso e dizer, tudo bem. O problema não é o sentimento, isso estou falando para mim, bem pessoal, que eu sinto. E que é uma coisa também nova na minha vida, de pouco tempo para cá que eu consigo reconhecer isso. Olhar para isso e dizer, tá tudo bem se eu estou sentindo isso. A questão é o que eu faço com esse sentimento. O que eu faço? Olhar para isso, abraçar isso e dizer, tá, tudo bem, e agora? Como é que a gente lida com isso? Como eu consigo não me tornar uma pessoa pior por causa disso e nem prejudicar ninguém por causa disso? Eu acho que esse é o ponto, é reconhecer que a gente é tudo. E só assim eu sinto também que eu posso expandir o meu trabalho como artista e me libertar para poder fazer melhor e poder contribuir de algum jeito para esse planeta, dentro desse meu micro centésimo de universo, esse jato de luz, esse instante que a gente passa por esse mundo, né? Somos só uns pontinhos de luz. A gente é nada e a gente é tudo. Ponto. O que fazia Deus antes da criação? Dormia. E depois? Continuou a dormir. Mas ele não tem que cuidar do mundo? Ele está sonhando o mundo. Está sonhando até nós dois aqui conversando. Cruzes. Psst, fala mais baixo. Tá bem, eu vou falar baixinho então. Fala bem baixinho. Prestem atenção. O tempo é indivisível. Qual o sentido do calendário? Tombam as folhas e fica a árvore sobre um vento incerto e vário. A vida é indivisível, mesmo a que se julga mais dispersa e pertence a um eterno diálogo. A mais inconsequente conversa. Todos os poemas são o mesmo poema. Todos os porres são o mesmo porre. Não é de uma vez que se morre. Todas as horas são horas extremas. Todos os poemas são o mesmo poema. Todos os porres são o mesmo porre. Não é de uma vez que se morre. Todas as horas são horas extremas. Todos os poemas são o mesmo poema. Todos os porres são o mesmo porre. Não é de uma vez que se morre. Todas as horas são horas extremas. Todos os poemas são o mesmo poema. O Pois é Vizinho, um espetáculo que tu constrói e estreia em 1993. Ele chega a quase 30 anos de espetáculo em cena, com um sucesso absoluto de público, viajando todo o Brasil. É um espetáculo extremamente, para mim, triste, melancólico, arrasador, eu diria. No entanto, tu nos tira gargalhadas em alguns momentos pela tua performance, pela tua interpretação. Mas ele é de uma capacidade de reflexão muito grande. Quais são as experiências do Pois é Vizinha que tu traz nesses quase 30 anos de espetáculo? Então, esse foi mais
uma benção isso foi lá da faculdade que eu falei há pouco, né? Eu fiz esse trabalho para me formar na faculdade. É o meu trabalho de conclusão, olha que louco. Eu fiz a peça agora esses dias, de novo. São mais de 600 apresentações, são 652 apresentações. Desde 93, né? Eu estreiei em 92 na faculdade para me formar e depois em 93 pro grande público, porque uma amiga, quando assistiu, disse: tu tem que fazer isso profissionalmente, porque é muito legal. E olha, graças a Alejandra Herzberg eu faço até hoje. Quando eu penso em parar a peça, alguém vem e quer comprar a peça. É impressionante o que eu ouvi de coisas, porque, para quem não sabe, é a história de uma dona de casa que fica presa em casa pelo marido, e um dia ela se depara com uma vizinha que mora no prédio em frente e começa a contar da vida dela. Essa é uma adaptação que eu fiz de um texto de Dario Fo e Franca Rami. E essa história é essa mulher que apanha do marido, que tem cuidado de um cunhado semi-paralítico tarado, um bebê que chora o tempo inteiro, e que tem um voyeur no prédio em frente que fica espiando ela. E o mais louco é ver hoje. Eu comecei essa peça quando não existia a Lei Maria da Penha. E ver que até hoje ela é atual, que o feminicídio aumentou, que a violência doméstica aumentou. Então o riso agora é diferente. As pessoas riem, mas riem diferente. Não é mais o mesmo riso, porque as pessoas começaram a falar mais sobre essas causas. E é tão doido em pensar que as pessoas falam mais dessa causa, mas os números aumentam. A cada dia a violência virou banalizada. A gente não se surpreende mais com a violência. De andar com o carro fechado, carros blindados, casas blindadas, pessoas blindadas, né? E dentro de casa a violência continua, a violência verbal, a violência física, e não só de homens contra mulheres, mas mulheres contra mulheres, mulheres contra crianças, crianças contra crianças, enfim, uma violência generalizada. Porque é uma realidade que para mim e para várias pessoas é uma realidade distante, que parece ficção, mas é tão comum. São tantas mulheres que vivem isso. Agora, a última temporada que a gente fez na Santa Casa, nesse último Porto Verão Alegre, porque eu fui a vizinha, a única peça que participou de todos os Portos Verões Alegres, do Porto Verão Alegre, esse festival super legal, que fez 21 ou 22 anos esse ano, foi a única peça que participou de todos. Pois é, que é um orgulho, que eu adoro dizer isso. E a gente fez lá na Santa Casa e veio uma mulher no final me abraçar no camarim e me dizer: muito obrigada por ter feito isso, porque me faz pensar diferente, porque eu vivo essa situação há 12 anos. Eu tenho um marido que eu apoio meu marido, eu sofro violência, ele não me tranca, eu tô livre agora, eu tô aqui, mas muitas vezes me tranca, e eu não tenho coragem de denunciar, eu não tenho coragem, porque ele me ameaça de me matar, eu e os meus filhos. Como isso eu já ouvi tantas coisas, tantas, entre elas uma em Novo Hamburgo, que tinha mulheres da Rede Lilás, e uma mulher no final teve esse bate-papo, e a mulher rindo, dizendo: tinha amado a peça, que legal, eu amei, eu nunca tinha ido ao teatro, eu amei, eu quero vir mais agora. Isso é outra coisa legal, né? Estimular as pessoas a ir ao teatro. Essa é a fala dessa mulher entre várias centenas que eu já ouvi, dizendo: eu nunca tinha ido ao teatro e por causa dessa peça agora me deu vontade, eu quero ver todas as peças. Isso é demais. Ela começou rindo, falando que nunca tinha ido, que ela tinha amado, e daqui a pouco aquele riso se transformou em choro, e ela relatou que ela vivia numa edícula na casa de trás, e o marido, que não tinha separado, tinha uma outra mulher, tinha filho com essa outra mulher, e tanto ele quanto a mulher atual e quanto o filho da mulher atual, ela era a escrava deles. Essa mulher era escrava. Ela tinha que limpar, lavar, passar, cozinhar e apanhava. E ela já estava com vários problemas psíquicos, vários. Ela já estava meio fora da casa. Imagina viver uma situação dessas um dia, imagina viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ela nunca tinha ido buscar auxílio nenhum. E aí as mulheres da Rede Lilás, na hora, óbvio que eu comecei a chorar na hora, e eu disse: cara, pelo amor de Deus, vem aqui. Abracei ela, e as mulheres da Rede Lilás disseram: não, agora nós vamos fazer a denúncia e nós vamos te proteger a partir de agora. E essa mulher foi protegida através da Rede Lilás e mudou a realidade dessa mulher. A partir de então ela conseguiu sair da casa dela
ela conseguiu medidas protetivas e, bom, como esse a gente pode ficar aqui 10 horas só te contando os relatos que vieram a partir da peça Poesia Vizinha. Nossa, quem me prende aqui já faz um mês, 12 dias, mais que meio, eu tô uma hora falando pra senhora. Eu disse pra ele, Aldo, isso é um sequestro de pessoa, eu não posso ficar aqui preso, porque eu não sou uma pessoa, eu sou uma meba, eu digo, Aldo, eu não sou uma meba, eu sou uma pessoa. Aí, a história do rapaz é capaz da gente separar, me tira no céu, na cima, deixa comigo meu cunhado, eu não posso. Alô, pronto? O que tem na cabeça? Não, mas eu não posso falar contigo. Não, rapazinho, mas eu tô presa aqui dentro. Não, mas como? Como é que eu te vi? Eu não posso sair daqui. Não faço assim. Mas meu marido não tá aqui, não trai mata todo mundo. Não, rapaz, deixa a força. Não acredito, tá louco. Não, por favor, não me faça um troço desse. Alô, rapaz. Alô. Meu rapaz, esse vai vir aqui, vai abrir a porta, porque ele se aprendeu a abrir porta com o amigo dele. Débora, tu fizeste uma peça, construíste ela, enfim, que estreou em 2006, que é o Sobre Anjos e Grilos, o universo de Mário Quintana. Como que surgiu? Eu tinha lá no início da conversa falado que eu detestava essa palavra, que eu não gostava de poesia e tal. E aí, em 2004, fui chamada para fazer um programa que chamava Sexta em Verso. Projeto super legal da Joana Carmo. E aí, a ideia do Sexta em Verso era assim. Era um poeta homenageado e um convidado de fora. Então, teve encontros totalmente inusitados. Por exemplo, um homenageado era o Oswald Andrade e o convidado era o Jorge Maltner. Outra, Alice Ruiz, e era a Cora Coralina. Tiveram vários. E o meu parceiro desse projeto, a produção era da Joana Carmo, que é uma atriz também, né? Uma ótima produtora. Meu parceiro era o Mário Pirata, que graças ao Mário Pirata ele me abriu esse universo, porque o Pirata, ele tem muito conhecimento de literatura, muito conhecimento de poesia, e ele me abriu uma outra perspectiva. Esse programa me proporcionou isso, ele me proporcionou isso, e era incrível. Esse projeto era gratuito, era toda última sexta de cada mês, lotava, era demais. A primeira edição foi Mário Quintana, era o homenageado, e aí o Pirata fez o roteiro sobre Mário Quintana. Quando eu comecei a ler o roteiro, eu dizia, porque o que eu conhecia do Quintana era o Poeminha do Contra, né? Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eu conhecia o Mapa da Cidade, eu conhecia a parte mais lírica de Mário Quintana. Quando eu li aquele roteiro, comecei a ler coisas, eu dizia, não, Pirata, isso aqui é o Quintana. Ele dizia, é. Eu disse, não, peraí. Aí comecei a ler, isso aqui é Mário Quintana, ele dizia, é. E aí ele fez assim, aí eu pirei. Aí eu li um troço que se chamava, uma revista de um caderno de entrevistas de Araquém Távora, entrevistando Mário Quintana. E quando eu li o que esse cara falava da vida, e comecei a conhecer mais a sua obra, e mergulhei, foi um salto, foi um mergulho na obra dele, eu pirei, e eu vi ali um monte de coisa que eu queria dizer. Como eu falei no início da entrevista, que eu me identifico com ele quando ele diz, a minha vida está nos meus versos. Eu vi através das palavras dele que eu podia falar um monte de coisa que eu queria falar. E foi assim. O fantasma é um exibicionista póstumo.
Olha o que o Mário Quintana foi pensar. Põe essa câmera aqui, olha aqui. Olha o que o Mário Quintana foi pensar. Esse cara ele era muito louco. Ele dizia que a vida é uma sarabanda, que a vida é um currupio, que a vida múltipla dá-se as mãos como um bando de raparigas em flor, e ela está cantando em torno a ti. Como eu sou bela, amor! Entra em mim como em uma tela de Renoir. Enquanto houver primavera, enquanto o mundo não poluir o azul do céu, não vai ficar, mocinha, não vai ficar chorando que nem um salso na beira do rio. E aí eu criei um projeto que era... Como era o nome, meu Deus? Eu não me lembro o nome, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do projeto. Mas a ideia era trazer um autor e uma pessoa da cidade que dialogasse com aquela história, por exemplo. Então, quando foi Clarice Lispector, foi o Leandro Celister. Era um artista visual, um ator, um de nós, né, como ator, e um autor. Então, quando foi Clarice Lispector, o artista visual era o Leandro Celister, que é um puta fotógrafo, que é um cara incrível, baita de um artista, e eu. Um outro era a Beloni, a Sandra Alencar era a atriz e tinha um outro autor. Cada um era um autor diferente. E quando foi o Quintana, eu chamei a Zorávia. E a Zorávia tinha uma obra sobre... eu não tinha falado do Quintana para ela. Eu falei do projeto e ela disse: Débora, querida, eu tenho muitos trabalhos em cima da obra de Mário Quintana. Bom, daí era mais uma ratificação que tinha que fazer esse troço. Deles nascem os poetas, nem todos, apenas os legítimos, os espúrios, um Rimbaud, um Poe, um Cruz e Souza, régios, misteriosamente, o 13º signo do zodíaco. E eu detesto que me adjetivem. Eu sou um substantivo. E eles ergueram a Torre de Babel para encontrar o céu, mas Deus não estava lá. Estava ali mesmo entre eles, ajudando a construir a torre. E a teologia é o caminho mais longo para se chegar a Deus. Os dogmas assustam como trovões. Deus é mais simples que as religiões. O Quintana diz que os grilos são os poetas mortos. E aí ficou sobre Anjos e Grilos, o universo Mário Quintana. Aí a gente montou, ensaiou, e aí eu fiz a seleção desses textos, eu fiz esse roteiro a partir... Então, eu não sou uma especialista em Mário Quintana de jeito nenhum, porque a obra é vastíssima. O que eu fiz? Para criar esse roteiro, eu criei blocos de assuntos. E criei um roteiro que no início era maior e foi diminuindo, claro. Eu consegui deixar a peça com 50 minutos e é uma peça acessível para qualquer público. Há 3 coisas nesse mundo cujo gosto não sacia. É o gosto do pão, da água e do nome de Maria. A biografia dos grandes homens são feitas de absurdos. São cheias de acontecimentos incômodos que parece que atravancam tudo. A sua vida lhes acontece de fora para dentro. Muito mais interior, muito mais natural, muito mais humana é a tua vidoca, anônimo leitor, que és o herói sem história do cotidiano. Se soubesses, se pudesses contar-me a tua vida, eu tiraria dela muito mais proveito do que da vida de Napoleão. Porque o mistério, senhoras e senhores, o mistério é na nossa vida. O mistério é na tua vida. Na tua.
O mistério está na tua vida, Celina. O mistério está na tua vida. O mistério está também no pessoal aí de cima. O mistério está na minha vida. E é um sonho louco esse nosso mundo. Débora, tu vai retomar a peça. Nessa retomada, muda alguma coisa? Ela se mantém a mesma? Antes de eu passar para o GPS Gaza, que eu quero conversar um pouco contigo sobre o GPS Gaza. Nessa retomada da peça, tu pretende incluir alguma coisa nova? Não pretendo incluir nada novo. O que muda é o jeito de dizer, porque cada vez que tu fala um texto, isso é o legal do teatro, né? Que é diferente do cinema. O cinema tu fez, tá lá, deu. Um CD tu gravou, tá lá registrado. Agora o teatro tu pode aprimorar a cada dia. E eu vejo isso cada vez que eu repito um texto, que são camadas que vão se revelando, que vai se descobrindo outras nuances, outros lugares. Isso é incrível. Eu mudei. É óbvio que a peça vai mudar. Não tem como não mudar. Assim como fazendo o Poesia. Por que o Poesia está 26 anos em cartaz, 27 anos? Porque eu mudo. Eu, como ser humano, mudo. E a peça vai se aprimorando, porque o que é fato, quanto mais eu me humanizo, mais o meu trabalho cresce. E eu queria agora dizer para vocês o texto que eu ia dizer aquela hora do Quintana, porque é o que fez eu fazer a peça, que é um trecho de entrevista que ele diz assim, vou botar o óculos, se eu errar, eu dou uma colada, que é: pra mim, ser poeta significa ser gente. E ser gente, no meu caso, significa ser eu mesmo. É uma afirmação do meu eu. A poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como alguns pensam. É um aprofundamento da visão da vida e um aprofundamento de si mesmo. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. E todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão. E eu, passarinho. Aê! Mário Quintana. Cara, e aí quando os passarinhos não estavam juntos, sabe? Porque isso eu faço na peça. Virou um rap também, né? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. E eu, passarinho. Sempre que eu faço isso, que eu falo isso para adolescente, para criança, todo mundo canta. É incrível, virou um mantra. Bom, 2014, Débora, tu faz o GPS Gaza. O GPS Gaza, na verdade, a gente, até a sinopse da peça é para dizer que Gaza somos nós, que Gaza é aqui, que Gaza são as nossas casas gradeadas, Gaza é agora esse coronavírus, Gaza somos nós. Não é colocar lá, é para falar de todas as faixas de Gaza, né? Esse seria o argumento. Primeiro veio um que me bateu na cabeça, baixou suas calças e começou a me foder. Depois veio outro por trás, tapando a minha boca como se eu pudesse gritar, sentindo tanta dor. Depois veio o terceiro, o quarto, o quinto. Aí fechei os olhos e deixei de contar. Dor. E meu marido tava lá amarrado, sem poder fazer nada. Eu sentia as mãos arrancando os meus cabelos. Os dentes dilaceravam os meus mamilos. Deus, que está em toda parte, estava ali. Mas há coisas que o próprio Deus não entende, embora as tenha criado. E quando termina essa cena, eu saio, tá só a projeção na cena, né? O público está vendo só a projeção. Na última versão da peça, eu ficava atrás da tela, mexendo a tela. Na última versão era minha colega, que fica minha mais recente parceira da peça, que foi a Áurea, ficava atrás fazendo movimentos, assim, então ficava aquela tela, ainda eu aparecendo lá, e aquela figura que dava pra ver que era um corpo que entrava, assim, muito impactante, e eu saio de trás da tela e digo: e você, já foi estuprada hoje? A gente fez muitas gravações, inclusive no metrô, na rua, eu de burca, que é pra mim a melhor cena da peça.
A do necrotério, né? Quando eu vou com o metrô, passo pelo metrô e chego no necrotério e me vejo morta. Quando a gente atua, seja para câmera, seja para onde for, o grande lance é a verdade, né? E dentro da gente, eu acredito que a gente tem a memória do mundo. Aquilo poderia ser um filme pra gente, né? Se a gente começasse dali, a cena que a gente fez no presídio também, foi uma coisa foi muito louco, tá? Com aquelas as infanticidas aqui na minha cola e eu falando aquele texto de advogado escrito por uma presidiária. Quem tá aqui dentro errou. E muitas vezes nem errou e tá pagando. A lei cobra e a gente paga. Mas quem é que cobra da justiça? Verdade. Quem é que cobra? Quem é que cobra dos juízes? Quem é que cobra dos promotores, dos delegados, dos advogados, dos agentes penitenciários, dos guardas? Quando eles erram, se omitem, humilham. Se eles acham que o nosso trabalho não tá certo, ok, a gente paga. É o trabalho deles. Tá certo? A cada minuto e meio, uma criança morre no mundo, vítima de desnutrição ou de uma doença facilmente curável. Agora temos tantas coisas que denunciar nesse mundo louco. Mas a quem? Em 2 momentos dessa peça é eu falando, é a Débora mesmo. Coisa que em nenhuma das outras peças acontece. Claro que é sempre tu, né? Mas ali no caso, tanto no início ou quando chega mais pro final, o epílogo, que eu digo, diz pra ela que agora vocês podem ir pra casa, a peça tá acabando, cuidado para não, tomara que eu não tenha roubado seu carro, taranã, que é quando eu digo que 85 pessoas têm mais dinheiro do que bilhões, que é a hora que eu falo pro espectador, eu digo, 85 pessoas têm mais dinheiro do que 1 bilhão de seres humanos. E se cada um dessa minoria abrisse mão de uma parte ínfima da sua renda, acabaria com a fome no mundo. Mas o que nós aqui, agora, nesse espaço, estaríamos dispostos a fazer para acabar com a miséria? Tem uma outra cena dessa peça que é muito importante, que foi uma amiga minha, Daisy, que se disponibilizou e deu um depoimento sobre uma intervenção que ela foi fazer. Meu nome é Daisy, professora, atriz e produto de uma cultura que bombardeia o feminino com o desejo da juventude eterna. Em 2006, eu fiz um procedimento na face para preencher o que a gente chama de bigode chinês. Usei a técnica da bioplastia. Sofri uma necrose na artéria esquerda do rosto, de 1/3 da minha boca, todo o meu nariz, praticamente todo o meu nariz e a lateral do rosto. Para uma mulher perder sua identidade, ser mutilada no rosto é muito cruel. Depois de 10 cirurgias de reconstrução, eu tô aqui, assim, inteira de novo. Eu quase fiquei
sem rosto, pro resto de toda a vida que ainda me cabia, porque eu quis preencher uma ruga. Uma ruga que é parte do que eu sou e que é parte de nós, mulheres, homens, que envelhecemos. Não vale a pena. Não vale a pena. E aí aparecem cenas de mulheres indianas com as caras queimadas, né, por ácido. É uma cena muito chocante. E logo depois dessa cena terrível e chocante, aparece eu com uma peruca loira, com um casaco vermelho, dizendo: sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje nós estamos aqui para falar de negócios. Eu sou mulher de negócio, eu não sou pastor. Não, ela fala: hoje nós estamos aqui para falar de religião. Eu não sou pastor, eu não sou lama, eu sou uma mulher de negócios. E vamos começar com algumas perguntinhas. Ela faz perguntinha para as pessoas, se você já tem uma religião, blá, 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 blá. E chega lá o momento que ela faz eles dizerem junto: Rekamikaha, eu sou a força e termina ela gritando: e nós estamos tomando conta da política brasileira. Agora, eu gostaria, sinceramente, de me dirigir àquelas pessoas que ainda não acreditam no poder das religiões, na força da fé. Para isso, eu gostaria de uma participaçãozinha de vocês. Pode ser, gente? Vamos lá? Vamos se divertir? Põe uma luzinha neles, Lê. Vai, bota uma luzinha. Ai, que graça. Ai, que amor, gente. Gente, olhem só. Passamos assim. Agora vocês fechem os olhos. Vamos, fechem os olhos. Vocês aí também. Isso. Vocês aí atrás também. Eu não estou vendo, mas Deus vê tudo. Vamos ao senhor também. Feche os olhos. Não prejudique os demais. Isso. Feche, senhora. Feche os olhos. Come seu chiclete, mas feche os olhos. Isso. Que amor. Vamos lá. Fechando os olhos, agora a gente vamos fazer um exercício de PNL, ok? Programação Neurolinguística. Fecha os olhos, moça. Não prejudique os demais. Você de listadinha, do lado. Isso. Ninguém vai atacar vocês. Não tem problema. Isso, que amor. Você também, se serve. Isso, assim. Olhinhos fechados. Que amor. Que graça. Agora, gente, imagine. Mentalize um desejo muito profundo. Mas profundo mesmo. Aquele desejo, assim, com toda a força das suas entranhas, das suas células. Vamos lá, gladiadores, vamos lá, pense. Você também, você fecha os olhos. Não estrague. Você está estragando, mocinho, você aí. Vamos. Ai, gente, por favor, só um pouquinho. Tem uma pessoa que está atrapalhando a plateia. Feche seus olhos, moça. Você quer que eu vá até aí? Por favor, você, feche os olhos. Que custa? Ninguém vai te atacar. Ai, meu Deus, bom, ela não quer fechar os olhos, então assim, ó, a gente isola aquela área ali, ok? Continuem pensando, refletindo, vamos lá. E agora ergam os braços. Vai, mocinha, pelo menos isso, erga seus braços. Não fique de mão, isso, aproveita. Faça uma ginástica, tá aí o verão, e agora sacudam as mãos, vamos lá. E vamos imaginar que todos os obstáculos estão se dissipando. Vamos lá, e agora repitam comigo, Rekamikaha. Rekamikaha! Eu tenho a força! Eu sou luz! Eu subo a rampa! Eu tomo conta da política brasileira! Eu queria falar antes de duas peças fundamentais, que é o Caio do Céu, de 2017, que essa eu sou suspeito para falar em todas as tuas peças, porque acho que são espetáculos assim grandiosos, reflexivos, humanistas e necessários. Tudo isso e muito mais será permitido nesses dias em que palavras como crise, inflação, recessão, impunidade, indiferença, desigualdade, racismo, censura, medo, violência, guerra serão sumariamente riscadas dos dicionários, bem como demitidos os seus proferidores. Votar para presidente é permitido. Puta que pariu.
verdade e que fique registrado em ata e que se cumpra dentro e fora de cada um, de cada um, de cada um. Amém. 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 Mas o Caio do Céu, ele é um espetáculo primordial. Então, queria falar do Caio do Céu e do Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue. O Caio do Céu de 2017 e o Diário Secreto de 2019. Vamos falar um pouco sobre o Caio do Céu, Débora. Por favor, me conte essa história do Caio do Céu. Como eu contei para vocês no início, minha segunda peça foi Morangos Mofados. Quando fizeram a Associação dos Amigos do Caio Fernando Abreu, começaram a me chamar para falar Caio. E nessas aí fiz vários lugares. Quem fez essa Associação dos Amigos do Caio é uma pessoa, a Liana Farias, que é de Brasília, né? E aí começaram a me chamar para alguns desses eventos para falar Caio, e nessas aí eu conheci a Márcia, irmã do Caio, que é uma querida, uma amada, linda, a Márcia Jacinto Abreu, que é uma pessoa incrível. E ela foi ver e eu já tinha pensado em fazer alguma coisa do Caio algumas vezes, já estava pensando duas coisas paralelas. E a Márcia disse, ela viu Sobre Anjos e Grilos, e ela falou, faz uma peça do meu irmão, vai ser incrível fazer. E eu disse, puxa, eu já tinha pensado em várias coisas para fazer com a obra do teu irmão também e tal. O Caio tem uma história. A minha irmã Lori, eles foram amigos, acho que conviveram uma época, e a Lori foi uma inspiração para a personagem Márcia Felácio, do Onde Andará Dulce Veiga, e que era uma roqueira e tal, meio junk e tal. E a Laurinha, minha mana, fez algumas parcerias com o Caio, musicou algumas letras dele, sendo que duas a gente faz na peça. Aquela hora que ela canta, vai lembrar que é o Amor Nojento, antes da cena dos sobreviventes, e quando eu canto Os Homens Precisam, que aparece um monte de fotos de outras pessoas na tela, que fala que os homens precisam da ilusão do amor, assim como precisam da ilusão de Deus. Os homens precisam da ilusão do amor, assim como precisam da ilusão de Deus. Só sei que um dia eu falei pro Fê Ramos, aí eu e o Fê Ramos já tava reunido alguns textos, e quem me mandou os textos que eu mais amo do Caio foi a Márcia. Ela me mostrou os textos que eu mais adoro, que é Zero Grau de Libra, Quando Setembro Vier, Verão e Julho. Esses 3 textos, quem me apresentou foi a Márcia. Eu chamei Luiz Arthur Nunes, que era o cara que já estava no projeto. Por que Luiz Arthur? Luiz Arthur Nunes é um senhor, um puta diretor incrível, que trabalha há muitos anos entre Rio e São Paulo. Já dirigiu dezenas de artistas também mega famosos, globais e blá blá blá. Mas é um baita diretor e era amigão do Caio. Amigo íntimo do Caio. Era a pessoa perfeita para essa direção. E o Luiz Arthur topou. Então a gente fez para estrear em 2017. E assim começou. E o Caio, da mesma forma que o Quintana, eu fiz o roteiro, com o auxílio do Luiz Arthur, e ele sugeriu alguns textos também, mas assim, o roteiro é meu, a concepção é nossa. Eu peguei trechos de entrevistas dele, porque é incrível ver o que esses caras falam da vida. Então a gente intercala crônicas, um poema que eu musiquei, que é Quando nada mais houver, eu me irei cantando. Sobre as antas poderosas, ávidas de matar o sonho alheio, não. Derrama sobre elas o teu olhar mais impiedoso, Deus, e afia a tua espada
espada. Que no 0 grau de Libra a balança pese exata na medida do aço frio da espada da justiça. Mas para nós, que nos esforçamos tanto e sangramos todo dia sem desistir, envia o teu sol mais luminoso, esse do 0 grau de Libra. Sorri, abençoa a nossa amorosa miséria atarantada. É como se as antenas estivessem ligadas a um canal cósmico onde você é capaz de compreender a dor das outras pessoas. É como um defeito de fabricação. Desde muito tempo eu vivo e escrevo, então eu não consigo imaginar vivendo sem escrever. Houvesse cortinas no quarto, elas tremulariam com a brisa entrando pelas janelas de manhã bem cedo. Acordei sem a menor dificuldade. Espiei a rua em silêncio, muito limpo. As azaleias vermelhas e brancas, todas floridas. Parecia que alguém tinha recém-pintado o céu de tão azul. Ai, respirei fundo. O ar puro da cidade lavava os meus pulmões por dentro. Setembro estava chegando, enfim. E eu posso compartilhar aqui com vocês um pequeno trechinho de um texto do Caio? Por favor. Ele fala assim: lembrar o que passou é perfeitamente humano e natural. Mas se você começa a querer que o tempo volte e, em consequência, a se fechar para o presente, aí começa a correr o risco de se sentir errado. Começa a cair fundo e sem volta no círculo da frustração. Porque o que passou já rolou. Não tem volta. E eu falo o óbvio. Tão óbvio que nem todo mundo vê ou se recusa a ver. É que ninguém nos ensinou a ir envelhecendo. Nós somos educados para a eterna juventude. Jovem, velho. Essas palavras perdem o sentido quando ambas se encontram no ponto vivo. Caio Fernando Abreu. Todo dia acordando no máximo às 6 da manhã, sou um tigre sentado em lótus. Sou um tigre ferido defendendo a patadas furiosas o que me resta de vida. Porque de alguma forma, real ou metafórica, não importa, eu tô ganhando esse jogo de 10-0. Dá um trabalho do cão ser herói todo dia. Eu me respeito como nunca, sabe? A minha energia é para o texto, para as plantas, para os passarinhos que alimento com sementes de girassol. A minha autocura no braço, na raça, na solidão que ninguém compreende e por isso mesmo não dói. Me doem as feridas físicas, as queimaduras de nitrogênio líquido pelo corpo. Eu tenho visto anjos e as fadas também existem, baby. Ando apaixonado por viver, com tudo o que isso implica. Quando nada mais houver, eu me erguerei cantando, saudando a vida com meu corpo de cavalo jovem.
que numa louca corrida entregarei no seu cedo tempo. E a minha voz, a doce voz do vento. E aí, Débora, chegamos em 2019, o ano passado, e tu concebe então Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue. Mais uma vez, tu tenta colocar pra gente a questão dessa mulher que vive meio solitária, tentando se comunicar com o mundo, não tendo diálogo com outras pessoas. Como que o diário se encaixa nessa tua obra teatral? Michele, você deve entender de tecnologia, não é? Ai, eu adoro! Menina, eu tenho uma saudade do fax. Que coisa mais linda que era, né? Quando chegava um fax assim, parecia uma cachoeira, um véu de noiva. Ficava exatamente aí, onde você está. Era útil. Mas é isso aí, né, Michele? Nós devemos aprimorar, não é? E aí aborda essa questão da descartabilidade contemporânea e que é normal e comum a milhares de pessoas que vivem num emprego que não é a sua escolha, que é o seu dia a dia para ganhar dinheiro e não vem mais nada, e quando se passam X anos, tu é às vezes jogado fora ou ganha a sua aposentadoria e vê que tu não fez a tua vida, que tu viveu em função de uma outra coisa que não tinha nada a ver contigo. É terrível, é terrível. E eu também queria falar sobre a menopausa, que a gente tem que falar sobre isso, porque tem montes de mulheres, milhares de mulheres que têm vergonha de ter menopausa, vergonha de suar porque está na menopausa, vergonha que fica muitas vezes sem tesão, porque muda o libido, muitas vezes não dá vontade. E isso não é um problema, isso tem que ficar claro para as mulheres. É uma outra fase. Eu ouvi da médica da minha mãe, na minha frente, dizendo: pois é, né, Cléria? Cléria é o nome da minha mãe. As mulheres, quando entram na menopausa, não, elas ficam jogadas aos cachorros, não é, Cléria? Porque vê bem, ela já não é mais tão, já tá com as suas rugas, já não é tão interessante quanto as mulheres mais jovens. Os homens geralmente vão procurar as mulheres mais jovens, elas já não têm muitas funções, porque as funções dela em casa já não são tantas, não é? Então é normal a gente ficar deprimida. Então toma um antidepressivozinho, assim, que aí dá uma alegria na vida, né? Bom, essa fala o absurdo que a gente vive, esse excesso de remédio, de antidepressivo, de remédio para dormir, para acordar, porque as pessoas não querem olhar para sua tristeza. Quis falar sobre isso na peça e eu falo. É uma cena que ela fala da menopausa, ela tem os calorões. E aí lá pelas tantas ela mostra, por exemplo, um ponto de acupuntura, que até mostro aqui para vocês, que é o 5 de pulmão, que se tu aperta, alivia os calorões. É bem aqui no canal de pulmão, se tu aperta ali já dá uma aliviada nos calorões. E tem uma cena que ela conta, que ela tá super sensual, ela vai contando, que aí vem um cara e vem, eles marcam um encontro, e quando ele vai entrar, dói. Você vem, e quando você vai, dói. É a menopausa. Dói, sua vergonha e quase não entra. Mas você não entende. Vai, bota aí. Aí eu quase grito de dor. Eu quase chego de dor. Eu quase morro de dor. E você vai embora, quase que pra sempre. No outro dia, eu te encontro no ônibus e digo: bom dia. Mas eu quis falar disso e nós temos que falar disso. A gente precisa falar da menopausa, sim. Mulheres, ficar na menopausa também é bom. Tem o lado ruim, dá calorão, muda, mas é legal. Os homens têm que saber disso. Então, eu acho que é outro assunto muito sério, que a gente tem que falar e falar para os homens. Os homens precisam saber.
Porque tem homens que entendem, outros não, que fazem isso. Eu sei de relatos, a minha ginecologista falou que chegam mulheres arrebentadas, porque não acabam transando sem ter lubrificação, porque muitas vezes a pele fica fininha, que nem um bebê, e acabam transando com os caras porque os caras ameaçam que vão transar com outros. Eu acho que é se refazer, se reaprender e aprendermos juntos. Então na peça eu também abordo isso, e é uma peça que é um bebê, né? A gente fez até agora 12 apresentações e a cada dia já mudou, é claro. E eu amo e vejo que é uma identificação direta com o público. Mas tudo passa, não é? Você acha que eu sou meio desequilibrada? Eu sou bem mais equilibrada que muita gente que tá aqui. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma mulher, secretária, bilíngue. Eu só estou um pouco confusa. O meu diário que está um pouco confuso. Escuta esse silêncio. Eu tenho tanta coisa para dizer, tanta coisa para fazer. Esse é o diário secreto de uma secretária bilíngue, ou simplesmente humana, escandalosamente humana. E quando terminou a peça, ela me abraçava chorando e dizendo: tu contou a minha vida, tu contou a minha vida. Eu fiquei 30 anos num lugar, eu saí do lugar com o meu computador, e ela chorando, falando e agradecendo. Então, realmente, o teatro, a arte, a gente tem uma força e a gente tem que usar essa força para isso, para contribuir, sabe, através da nossa obra, eu acho. Eu acho que além do prazer estético, tem um prazer ideológico e que pode ser colocado em prática. Ponto. Então, para encerrar, eu queria te fazer um pedido. Eu queria que tu pegasse o violão lá para nós e fizesse uma música para a gente encerrar o nosso doc contigo tocando um som. Sabe que eu vou tocar para vocês? Tomara que esteja afinado, senão eu vou ter que afinar. É uma música que virou o hino do nosso sarau, Voador. Que é, já vou dizer a letra aqui, que diz: esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. É demais, e virou o hino do sarau, virou o nosso hino total. Mas deixa eu pegar o violão ali. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Tem indiano, brasileiro, africano, libanês, cada qual com seu talento, dando as mãos viramos três. Tem inglês, tem argentino, italiano, português, o melhor de cada um a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar.
Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Tem francês, tem espanhol, americano, japonês. Cada qual com seu talento, cada um dá o que fez. Tem cigano, alemão, tibetano, tem chinês. O melhor de cada um, a gente soma dessa vez. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar. Então juntar todo mundo que é pro mundo